o arcabouço fiscal. O texto foi apresentado em 29 de março, ao presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, e aos líderes governistas. O arcabouço fiscal é uma série de regras feitas para evitar o descontrole dos gastos públicos, para conter o crescimento da inflação que afeta o crescimento do país. É um novo projeto que vem para substituir o atual regime do teto de gastos, que está em vigor desde 2016. O envio do projeto do novo regime é uma exigência da Emenda Constitucional 126, antiga PEC da Transição, promulgada em dezembro de 2022, que obriga o governo a enviar até agosto ao Congresso Nacional um projeto para substituir o atual regime de teto de gastos. O governo deverá enviar à Câmara dos Deputados, até terça-feira, dia 11, o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal do país. A equipe econômica aproveitará o recesso da Semana Santa para fazer os ajustes finais no texto, diz a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Olá! Nós do canal MZ Notícias desejamos ao governo Lula vibrações positivas para que realmente esse arcabouço fiscal dê muito certo. Pois querendo ou não querendo é o nosso que está na reta, esperamos que realmente consigam gastar menos do que arrecadam, e que consigam arrecadar mais sem sacrificar o povo brasileiro, sem deixar de atender às necessidades dos contribuintes e da nação em geral. Boa sorte para o governo Lula, e se tiverem que cortar algo, que corte na própria carne, são muitos ministérios. Aproveitando para desejar a todos amigos e amigas uma sexta-feira abençoada com muita paz. Não deixe de assistir até o final, lembrando que informação nunca é demais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou quinta-feira, 30 de março de 2023, que vai substituir o regime de teto de gastos e adiantou que, nas próximas semanas, o governo deve enviar medidas de revisão de gastos tributários e de tributação de setores hoje isentos, como o de apostas eletrônicas. Essas medidas viriam complementar o arcabouço que representa algo em torno de 100 bilhões a 150 bilhões de reais. Nós entendemos que temos que recuperar uma trajetória de credibilidade. Se cumprirmos essa trajetória com esses mecanismos de controle propostos, vamos chegar em 2026 numa situação de bastante estabilidade, destacou Haddad. O arcabouço fiscal proposto pelo governo prevê que a variação da despesa será sempre menor do que a variação da receita. Para isso, estabelece que o crescimento anual da despesa será limitado a 70% da variação da receita verificada dos últimos 12 meses, até julho. Assim, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. A proposta prevê ainda um piso e um teto para o crescimento real das despesas, que não poderão crescer menos de 0,6% nem mais de 2,5% ao ano. Por exemplo, se a receita crescer 6%, a regra de 70% permitiria aumento de 4,2% nas despesas, mas o limite será os 2,5%, mantendo o ritmo dos gastos sempre abaixo da receita. Segundo o governo, o piso da enfermagem e o Fundeb, que financia a educação pública básica, não seriam afetados por estes limites. Combinado a isso, o arcabouço prevê uma meta de superávit primário das contas públicas, receitas superiores às despesas, também com um sistema de bandas, piso e teto, com variação de 0,25% para cima ou para baixo, e um mecanismo de trava da despesa em caso de descumprimento. Assim, quando o superávit superar o teto da banda, o excedente será usado para investimentos no ano seguinte. Quando ficar abaixo do piso, a despesa vai crescer menos no ano seguinte, 50% do aumento da receita. O projeto a ser enviado pelo governo vai se juntar a outro sobre o mesmo assunto que já tramita na Câmara, PLP 6223, Projeto de Lei Complementar, PLP. Apresentado pelo deputado Pedro Paulo, Partido Social Democrático, Rio de Janeiro. O texto usa como âncora fiscal um limite para a dívida pública combinado com medidas de controle de gastos e de ajustes para a correção de desequilíbrios. Em nota divulgada na quinta-feira, dia 30 de março, Pedro Paulo levantou alguns pontos sobre a proposta governista. Mesmo lembrando que o texto do projeto ainda não é de conhecimento público, ele questionou o fato de a despesa, que tem caráter permanente, ser atrelada às receitas, que são voláteis e dependem de fatores como crescimento econômico e inflação. Ao atrelar as despesas às receitas, a nova regra torna-se procíclica.
Quanto mais o PIB cresce, mais crescem as receitas e, portanto, maior o espaço para gastar, disse Pedro Paulo na nota. Para ele, esse ponto precisa de melhor explicação por parte das autoridades governistas. Também não vi qualquer menção de controle de despesas obrigatórias, de acionamento de gatilhos, vedações, etc., afirmou o deputado. Concluindo, o modelo apresentado, com maior e contínuo aumento do gasto estatal, seja corrente, seja de investimento, traduz uma visão clara do governo de colocar o Estado como protagonista no efeito multiplicador do crescimento econômico, que a depender das prioridades elencadas poderão não ter os efeitos desejados, completou Pedro Paulo. MZ Notícias é um canal diversificado, o que importa é o conteúdo, a informação. Por isso que pedimos se inscreva, compartilhe, toque o sininho, comente e diga de onde você é. E lembre-se que informação nunca é demais. Obrigada por assistir.